Acho que você já deve ter ouvido falar que não adianta se esforçar no plano errado. Você pode ter a melhor das intenções, a maior força de vontade do mundo, mas se você não tiver um bom plano, você vai remar, remar e remar e só vai se cansar, não vai ter resultado. Eu sei que você já é esforçado ou esforçada. O que está faltando para você é ter um bom plano. Meu nome é Ricardo Samuca e eu já passei em concursos como Prodesp, Caixa Econômica Federal e Dataprev. Fiquei mais de 10 anos sem estudar e quando voltei, precisei reconstruir minha rotina e o meu plano de estudo do zero. Foi assim que eu desenvolvi uma forma mais inteligente de aprender, que me levou a acertar 70% em TI em apenas 3 meses, começando do zero nessa matéria e em uma prova de alto nível. Mas eu conto essa história para você em outro momento, tá bom? Hoje eu vou te entregar 7 dicas práticas para você estudar com mais eficiência, menos frustração e assim acelerar a sua aprovação. Fica comigo até o final porque as 3 últimas dicas são as mais importantes. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e escreva "eu vou passar" nos comentários. E aí você ajuda outras pessoas e isso vai atrair mais ajuda para você passar também. E aí a nossa dica 1 é: tenha um norte, não atire para todos os lados. Muita gente começa a estudar sem saber para onde vai. Vê um edital aberto, se inscreve. Vê outro, se inscreve também. Resultado, estuda um pouco de cada coisa, mas não fica bom em nada. Passar em concurso público exige direção. Você precisa escolher uma área. Pode ser uma área fiscal, por exemplo. Fiscal é aquela pessoa que fiscaliza a arrecadação de impostos e exige ter faculdade para prestar. Pode ser para tribunais. Você pode ser, por exemplo, escrevente técnico judiciário, que geralmente exige somente o ensino médio, ou analista, que aí, no caso de analista, precisa ter faculdade, tá? Você pode ir também para a área de controle, que é cuidar das finanças do Estado, fiscalizar o cumprimento do Estado perante os interesses da população. E pode ir também para a área bancária. Os concursos mais comuns dessa área são o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Como geralmente eles abrem bastante vagas, é um pouco mais fácil de passar e exige só o nível médio também. Escolher uma carreira é importante porque o seu estudo ganha foco e você para de desperdiçar energia com um assunto que não vai cair e não vai ficar desperdiçando a sua energia tentando estudar tudo. E aí a nossa dica 2 é: tenha um roteiro de estudos, não uma lista de desejos, tá? E aí o que significa isso? Ter um monte de PDF, videoaulas, livros e apostilas empilhados não é um plano, tá? Isso é uma lista de desejos. Eu desejo estudar esse monte de material. É igual a ter uma prateleira cheia de livros de dieta e continuar comendo qualquer coisa. O conteúdo que você não estuda não serve para nada. Ter um plano é diferente. Plano é você saber exatamente o que você vai estudar na segunda-feira, o que você vai revisar na terça, quantas questões você vai resolver na quarta e qual a matéria que você vai atacar na quinta-feira. Plano é ter um ciclo, uma ordem, uma estratégia desenhada para a semana, não um amontoado de boas intenções. Sem roteiro, você fica refém do que aparece na sua frente. Abre o PDF que está no topo da pasta, vê o vídeo que o algoritmo recomendou, resolve a questão que caiu no grupo de WhatsApp. Ou seja, você está o tempo todo reagindo, não age. E quem reage raramente chega aonde quer chegar. Com o roteiro, você decide o que é prioritário. Você olha para o edital, vê o peso das matérias, analisa o seu desempenho na última prova e define: essa semana eu vou focar nisso, aquilo, ou deixo para depois. Você não perde tempo com conteúdo que já domina ou que tem baixo peso na prova. Você estuda com direção. Lembre-se, não adianta se esforçar no plano errado. Você pode estudar 8 horas por dia,
Mas, se essas 8 horas forem mal direcionadas, você está só patinando. Você já é uma pessoa esforçada. Inclusive, por isso que você está nesse vídeo. O esforço não é o problema para você. O que provavelmente está faltando para você é organização, é plano. E organização se traduz em uma pergunta muito simples. O que exatamente você vai estudar amanhã às 8 da manhã? Se você não sabe responder, você não tem um plano, você tem uma esperança. No caso dos seus estudos, o seu plano é especificamente o seu plano de estudos. O roteiro do que você vai estudar, quando vai estudar, por quanto tempo e com que objetivo. Não é sobre quantidade de horas, é sobre clareza. Um bom roteiro de estudos vale mais do que 10 apostilas fechadas na estante. Então, antes de virar mais uma página, vire essa chave. Faça um roteiro, siga o roteiro, ajuste o roteiro. O resto vai ser consequência. E a minha dica número 3 é: cuide da sua energia antes de começar a estudar. Tem gente que acha que estudar é só sentar e forçar o cérebro. Não é, tá? Seu cérebro não é uma máquina que liga na tomada e que funciona com energia elétrica. Ele depende da saúde do seu corpo. Se você está dormindo mal, comendo qualquer coisa, sem sair de casa, sem se mexer, seu cérebro vai funcionar igual a um carro com gasolina adulterada. Anda, engasga, falha, não rende. Sono de qualidade, alimentação decente, atividade física, um tempo de lazer, isso não é perda de tempo, isso é investimento, tá? É combustível, é o que faz você ter energia para estudar, foco para revisar, disposição para acertar questões. Quem tenta estudar 8 horas por dia sem cuidar da própria energia geralmente quebra em 2 meses. E aí abandona e se sente culpado. Mas não é falta de disciplina, é falta de equilíbrio nesse caso, né? Qualidade de vida não é luxo, é pré-requisito para alta performance. Agora, na prática, o que você pode fazer a partir de hoje? Primeiro, defina um horário fixo para dormir e outro para acordar. 7 horas de sono por dia, sem negociação, no mínimo. Segundo, antes de se sentar para estudar, levante, beba um copo d'água, alongue por 2 minutos. Terceiro, a cada 50 minutos de estudo, faça uma pausa de 10 minutos para se mexer, olhar para longe, respirar. Quarto, reserve 20 minutos do seu dia para uma caminhada ou qualquer atividade que tire você da cadeira. Você não precisa virar um atleta, você só precisa parar de se sabotar. Ah, e um detalhe importante. Quando você exercita o seu corpo, você exercita a sua mente também, ok? Pequenos ajustes na sua rotina já vão gerar um impacto enorme na sua capacidade de aprender e reter conteúdo. Se você quer render nos estudos, comece cuidando de você primeiro. E a nossa dica número 4, comece pelo que mais cai, não pelo que você mais gosta. Isso aqui é clássico, né? A gente tem mania de começar pelo que já sabe, pelo que é fácil, pelo que dá prazer de estudar. Isso é confortável, mas não é eficiente. Você não vai conseguir pontos a mais na sua prova se você estudar o que você já sabe e nem por gostar da matéria. Parece óbvio que eu vou falar agora, mas o que te aprova é acertar questões. E as questões que mais valem pontos vêm das matérias com maior peso no edital. Muitas vezes são justamente aquelas que você tem mais dificuldade. Então, a estratégia certa é inversa. Comece pelo que mais cai e pelo que você tem mais dificuldade. Encare o desconforto, encare o desafio. É desconfortável porque o ego da gente quer ficar na ilusão de que já sabe alguma coisa. Mas é ali que está o seu maior potencial de evolução. Deixe o que você já domina para o final como revisão. Não caia na armadilha de estudar o fácil primeiro só para se sentir produtivo. Produtividade de verdade é atacar o que te dá mais pontos na prova. E agora uma pausa. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você.
Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curto que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar corretamente. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Deixe o seu e-mail e eu vou enviar o link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos. E agora, vamos para as 3 últimas dicas, que são as mais importantes na minha opinião. Então, agora a dica número 5. Domine suas emoções antes de tentar dominar qualquer matéria. Você já percebeu que nos dias que você está ansioso, irritado, cansado, emocionalmente, o estudo simplesmente não rende? Você lê a mesma frase 3 vezes e não entende o que está escrito lá. Resolve a questão e erra por falta de atenção. E isso não é coincidência. Emoção atrapalha a memória, a atenção e o raciocínio. É científico. Quando você está estressado, seu cérebro entra em modo de sobrevivência, não em modo de aprendizado. Procrastinação, medo, insegurança, ansiedade, tudo isso é emocional. Não é preguiça, não é falta de inteligência, é desregulação emocional. Se você não aprender a lidar com isso, você pode ter o melhor método do mundo, o melhor material, o melhor cronograma, mas não vai conseguir aplicar, porque a sua mente vai te sabotar. Respiração, pausas, autocobrança na medida certa, entender que errar faz parte, isso é tão importante quanto estudar a lei seca. Uma coisa que vai te ajudar muito é meditar todos os dias. Aqui no YouTube tem um monte de vídeos ensinando meditação guiada. Eu mesmo já medito todos os dias por 15 minutos há mais de 12 anos. Mas, para sentir os efeitos, já nas 4 primeiras semanas de prática, você já vai sentir a diferença no seu foco e vai sentir até menos ansiedade. No começo, pode ser que você não consiga 15 minutos, então comece com menos tempo. Existem meditações guiadas aqui no YouTube de até 1 ou 2 minutos. Se você tiver dificuldade com 15 minutos, comece por vídeos com menos minutos, mas comece. Cuide da sua cabeça e os estudos vão fluir melhor. E você, ainda por cima, vai sentir que você vai estar mais focado na hora da prova. Vai por mim que você passa de ano, tá bom? Dica número 6. Disciplina é melhor do que quantidade. Tem uma galera que começa estudando 6, 7, 8 horas por dia. Na primeira semana, a pessoa já tá super empolgada, consegue enxergar que se estudar ela consegue passar. Aí, já na segunda semana, já começa a cansar, começa a se desanimar. Na terceira semana, começa a arrumar algumas desculpas e abandona os estudos. Por que será que isso acontece, né? Porque não adianta estudar igual um louco por uma semana e depois parar. É igual fazer uma dieta radical. Você perde 3 quilos em uma semana, mas na semana seguinte já recuperou 5. O segredo não é estudar muito, é estudar sempre, com frequência. Um hábito de 1 hora por dia, todos os dias, no longo prazo, vence qualquer maratona de fim de semana. Consistência gera disciplina, disciplina gera resultado, e resultado gera mais motivação para você. Mas a motivação vem depois, repare. Primeiro vem o hábito, e o hábito significa estudar, até quando você não está com vontade de estudar. Não adianta correr no primeiro mês se você vai mancar nos próximos 5. Vai devagar, mas vá todo dia. A nossa dica número 7 é: foque no processo, não no resultado. Essa é a mais importante de todas e também a mais difícil de aplicar. A aprovação é uma consequência, não é um alvo que você mira e atira. Você não controla o dia da prova, você não controla a banca, você não controla o nível de dificuldade, você não controla a concorrência, você não controla quase nada do resultado final. O que você consegue controlar é o que você faz hoje, agora, nesse momento. Se você fizer a sua parte todo dia, revisar, resolver questões, corrigir erros, ajustar a rota, a aprovação será inevitável.
Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas ela vem. É matemático. Lembre-se que só não passa um concurso quem desiste. Se você continua estudando todos os dias, você vai acumular conhecimento e esse acúmulo vai te levar para a sua vaga. Então, pare de se torturar com será que eu vou passar? E se pergunte, eu fiz o que eu precisava fazer hoje para passar? Se a resposta for sim, você já ganhou o dia. O resto é consequência. E aí, qual dessas dicas fez mais sentido para você? Escreve aí nos comentários. E se você conhece alguém que está se preparando para concurso, compartilhe esse vídeo com ele. Você pode estar dando um empurrãozinho na direção certa para aquela pessoa. Você ajuda essa pessoa e você atrai ajudas para você, tá bom? Se inscreve no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Me segue também nas outras redes. Os links estão na descrição. Lembre-se, você não precisa da primeira posição. Você precisa de uma vaga. E para você conseguir, você precisa de um plano e executar esse plano. Um forte abraço e até o próximo vídeo.